Meu nome é Noel Whittaker, e já me chamaram de muitas coisas na vida. Ambiciosa, fria, intimidadora, mas sua prima estranha do Oeste? Essa era nova. Aconteceu numa tarde de domingo, numa propriedade ensolarada escondida nas colinas de Connecticut. Festa de noivado da minha irmã, Serena. Champanhe fluía, violinos tocavam ao fundo e cada canto da casa sussurrava dinheiro. Cheguei 10 minutos mais cedo, usando uma blusa de seda azul marinho e saltos que já tinham passado por mais salas de reunião do que casamentos. Ninguém me cumprimentou. Serena me viu perto das entradas e deu um sorriso contido. Você conseguiu? Disse ela, como se eu tivesse ido fazer um canal no dentista. O noivo dela, Troy, apareceu momentos depois, passou o braço em volta da cintura dela e perguntou: essa é sua prima? Aquela do Oeste? E, para a multidão, ela é tipo a artista excêntrica da família. Não pisquei. Apenas sorri e tomei um gole da minha bebida. Até que... Você disse Whittaker? Uma voz mais grave cortou o tilintar dos copos. Um homem mais velho se virou lentamente da lareira. Cabelos grisalhos, terno impecável, olhos semicerrados. Como em Whittaker Holdings. E então, o ar na sala mudou. Serena e eu não crescemos como irmãs. Compartilhávamos uma mãe e um corredor, mas pouco além disso. Ela era filha do meu padrasto, nascida num mundo onde tudo que ela tocava era aplaudido. Eu, por outro lado, era filha de um homem sobre quem ninguém falava, muito menos a minha mãe. Desde pequena, aprendi a manter a cabeça baixa. Não era o tipo de criança que tinha foto emoldurada na lareira ou um assento reservado na primeira fila do recital da escola. Serena fazia balé e tinha festas de aniversário com pôneis. Eu ganhava um passe de ônibus e uma lista de tarefas colada na geladeira. Não que ela fosse cruel. Não no começo. Ela simplesmente nunca me notou. Nem quando eu tirava nota máxima nas provas. Nem quando entrei na faculdade com bolsa. E muito menos quando abri minha própria empresa do nada só com dívidas estudantis e pura teimosia. Ela existia em um universo onde eu era invisível, ou inconveniente. E nossa mãe não a ajudava. O amor dela era seletivo, performático, algo que você tinha que merecer com obediência ou conveniência. Lembro de uma vez, no ensino médio, em que Serena foi pega roubando um glossário. Minha mãe ligou pro gerente da loja e, de algum jeito, apagou as câmeras. 2 semanas depois, eu perdi o toque de recolher por 15 minutos e meu celular foi confiscado por um mês. Era sempre assim. Quando cheguei aos 30, já fazia quase uma década que a gente não se falava. A última vez foi numa ligação apressada de Natal, daquelas que terminam com um oi pra mãe e desligam antes de você responder. Eu não esperava receber um convite para a festa de noivado dela. Quando chegou, presumi que fosse um engano ou uma obrigação da nossa mãe. Ainda assim, uma parte de mim decidiu aparecer. Talvez por curiosidade. Talvez porque um cantinho do meu coração ainda quisesse acreditar que as coisas poderiam ser diferentes. Mas no instante em que entrei naquela casa e senti os olhares, aquela escada emocional reservada a quem arrastado, não convidado, eu soube. Serena não havia mudado. E nossa mãe também não, que me cumprimentou com um beijo no ar na porta e disse: tente não deixar as coisas estranhas, querida. Estranho. Essa era a palavra que ela usava para definir minha existência. Observei Serena atravessar a sala como se flutuasse, em seu vestido pastel, impecável, composta, o anel de noivado reluzindo a cada novo brinde com champanhe. Troy, seu noivo, era igualmente polido, alto, confiante, do tipo que sabe como encantar um ambiente e congelá-lo por dentro, quando ninguém está olhando. Quando ele se aproximou de mim, não foi para me dar boas-vindas. Foi para fazer gestão. Dizemos a todos que você é prima da Serena, murmurou, quase sussurrando. É mais simples, menos explicações. Levantei uma sobrancelha. Mais simples para quem? O sorriso dele se ampliou. Para a família. E lá estava ela, a velha mensagem da casa. Fique no seu canto. Seja pequena. Não ocupe um espaço que não te deram permissão para ocupar. Quase ri. Quase. Mas então ouvi a voz do Sr. Harold Ashcroft, pai do noivo, cortando o ar da sala como um bisturi, perguntando pelo meu sobrenome. Aquela única palavra Whittaker fez com que ele parasse.
E, pela primeira vez em anos, alguém me olhou não com pena, nem com desdém, mas com medo. Você imaginaria que depois disso, depois que Harold Ashcroft falou, alguém interviria. Perguntaria quem eu era. Ofereceria uma bebida. Talvez até se desculpasse por ter me chamado de prima. Mas o ambiente fez o que ambientes como aquele sempre fazem. Fingiu que nada aconteceu. A conversa continuou. Serena riu um pouco mais alto. Troy a levou para conhecer um primo de Atlanta. E eu fiquei ali, com minha taça de champanhe intocada, invisível de novo. Só Harold continuava olhando. Calculando. Não se aproximou. Ainda não. Mas eu vi cochichando com alguém, provavelmente um assistente, que logo pegou o celular e começou a buscar alguma coisa. Fui até o pátio dos fundos. O ar frio de novembro era uma companhia melhor que a tensão lá dentro. Já estava quase nos degraus quando ouvi passos de salto alto atrás de mim. Noel. Serena disse meu nome como se o estivesse arrastando pela boca. Não achei que você viria. Eu confirmei presença, respondi, sem me virar. Faz 3 semanas. Ela suspirou. Imaginei que mudaria de ideia. Você é sempre imprevisível. Essa foi a palavra que ela escolheu para mim. Não resiliente. Não independente. Imprevisível. Acho que o Troy lidou bem com a situação, né? Acrescentou. É mais fácil para as pessoas pensarem que você é minha prima. Nem todo mundo entende nossa dinâmica. Você quer dizer a parte em que você finge que eu não sou sua irmã? Ela se enrijeceu. Você precisa ser dramática? Não, eu disse, finalmente virando para encará-la. Mas preciso ser precisa. Ela desviou o olhar, mexendo na bainha da manga. Esse dia não é sobre nós, Noel. Por favor, não transforme isso em algo que não é. Nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre ela. Ela se afastou antes que eu pudesse responder, desaparecendo no labirinto cintilante de convidados. Fiquei ali por um instante, tentando recuperar o fôlego, até que uma voz interrompeu meus pensamentos. Noel Whittaker. Virei-me. Harold Ashcroft estava agora ao meu lado, com um semblante ainda mais sério do que antes. Posso perguntar se você é a Whittaker da Whittaker Holdings? Não hesitei. Sou a fundadora e sócia-gerente da Whittaker Holdings. Sim. Os olhos dele se arregalaram levemente, mas ele se recompôs rápido. Imaginei. Vi seu nome na proposta de fusão. Estamos em negociações, mas sua equipe manteve o anonimato. Foi intencional. Entendo. Ele fez uma pausa. Você sabe com qual empresa estamos nos fundindo? Sei. Sorri, de leve. O filho do Senhor. E a futura nora também. A cor desapareceu do rosto dele. Ele não disse mais nada. Deixei-o ali, mudo, e voltei para dentro. Quando passei por Troy, ele sorriu como se ainda tivesse algum controle, como se nada tivesse mudado. Era quase impressionante o quanto ele era cego às consequências. Um primo que eu não reconhecia se inclinou na direção dele e sussurrou. Quem é ela, de verdade? Troy deu de ombros. Alguém do setor financeiro? A família da Serena tem essas ramificações estranhas. Continuei andando. Deixem que sussurrem. Deixem que permaneçam ignorantes, por mais uma noite. Porque em breve todos perceberiam, eu não era um galho na árvore da Serena. Eu era a tempestade que se aproximava para derrubar todo o pomar. E pouco antes de chegar à saída, passei por nossa mãe, que conversava com 2 tias distantes perto do piano. Ela mal levantou os olhos quando me aproximei, mas disse, com a voz baixa e firme. Você sempre precisa fazer tudo girar em torno de você. Parei. Me virei só um pouco. Não, mãe. Você só odeia quando eu não deixo que você faça tudo girar em torno de você. Ela cerrou o maxilar. As tias silenciaram. Entrei naquela casa cercada por sorrisos falsos e desprezo disfarçado. Fui a única que não precisou fingir. Não fiquei muito tempo depois disso.
Fiz minhas rondas, conversei educadamente com estranhos que não lembrariam meu nome e agradeci aos garçons que, ironicamente, foram os únicos a me olhar nos olhos por mais de 2 segundos naquela noite. Eu já tinha causado o impacto que precisava. Agora, era apenas uma questão de tempo. A proposta de fusão vinha sendo articulada há meses. A Whittaker Holdings havia adquirido, silenciosamente, 3 subsidiárias em dificuldades das quais a Shawcroft Capital dependia. Foi um jogo longo. Estratégico. Invisível. Eu não precisava que soubessem meu nome nas negociações. Só precisava que assinassem. O que Harold não percebeu até me ver ali, em sua casa, tomando seu champanhe era que a mulher por trás daquele grupo anônimo estava ao lado do filho dele o tempo todo. E Troy nem percebeu. Nem quando Harold o chamou de canto, mais tarde naquela noite. Nem quando Serena me observou, do outro lado da sala, com um olhar que dizia tudo o que ela nunca teve coragem de dizer. A confusão se transformava em algo mais feio. Nem mesmo quando o pai dela cancelou o restante dos discursos da festa e se trancou no escritório com 3 ligações esperando por ele. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem do meu associado. A equipe do Harold ligou. Querem acelerar o acordo, mas estão pedindo um encontro presencial. Ele insistiu. Respondi com apenas 2 palavras. Na terça-feira seguinte, eu estava sentada em frente a Harold, em um escritório com paredes de vidro e vista para Manhattan. Desta vez, ele não ofereceu gentilezas. Por que você não contou a ninguém quem era? Ele perguntou, direto ao ponto. Por que ninguém perguntou? Respondi. Seu maxilar ficou tenso. Você deixou meu filho insultá-la. Não. Corrigi. Seu filho insultou alguém que ele acreditava não ter importância. Isso é diferente. Harold se recostou na cadeira, unindo os dedos com calma calculada. Essa fusão é importante para nós. Eu sei. E também sei que o senhor tem influência suficiente para ajustar os termos. Inclinei levemente a cabeça. Eu poderia, mas não vou. Ele levantou uma sobrancelha. Não estou aqui para punir sua empresa. Estou aqui para fechar um bom negócio. Mas vou dizer isso apenas uma vez, mantenha seu filho longe de futuras discussões. Ele é arrogante, míope e descuidado. 3 coisas com as quais eu não negocio. Por um momento longo demais, ele não respondeu. Depois, apenas assentiu. Entendido. Na sexta-feira, os documentos revisados foram assinados. Meu nome aparecia no cabeçalho de cada contrato, em cada transferência de propriedade, em cada cláusula projetando o futuro. O nome de Troy não aparecia em lugar nenhum. Naquele fim de semana, recebi outro convite. Chá de panela da Serena. Recusei. Ela me ligou pela primeira vez em anos. Por que você nunca me contou o que faz? Hesitei antes de responder. Você nunca perguntou. Houve um silêncio longo na linha. Então ela disse, em voz baixa. Está todo mundo falando de você agora. Papai está impressionado. Não estou fazendo isso por ele. Eu sei, ela sussurrou. Mas mesmo assim, é estranho. Sinto como se nunca tivesse te conhecido. Você não conheceu. Desliguei com gentileza. Porque a verdade era simples, ela nunca tentou. E agora teria que conviver com as consequências de ter construído seu castelo sobre uma fundação que escolheu ignorar. Mais tarde naquela noite, recebi um e-mail de um dos conselheiros de Harold. O assunto dizia, respeito discreto. A mensagem era breve. Você conquistou a atenção daquela sala sem levantar a voz. Você tem meu respeito. Não deveria ter importado. Mas, de um jeito silencioso, importou. Não porque eu precisasse da aprovação deles, mas porque um dia eu acreditei que nunca a teria. Servi-me de uma bebida simples, nada ostentosa. Rum escuro com gelo. Sentei-me perto da janela do meu apartamento e observei as luzes da cidade piscarem para mim, como se soubessem. Essa não era a vingança que imaginei quando era uma garota acordada naquele quarto frio, no fim do corredor da Serena. Mas talvez fosse melhor assim. Sem drama público. Sem gritos. Apenas poder. Silêncio.
e o luxo de não precisar de aplausos. Na semana seguinte, recebi uma carta escrita à mão. Sim, uma carta de verdade, enviada por Serena. Chegou em um envelope creme, lacrado com cera dourada. A caligrafia dela não havia mudado desde o ensino médio. Curvas suaves, coraçõezinhos sobre cada i. Ela escrevia dizendo que esperava que eu reconsiderasse comparecer ao casamento. Que Troy havia se desculpado. Que ele não quis ser cruel, apenas estava nervoso. Que nossa mãe lamentava como tudo tinha acontecido. E que Serena queria começar do zero. Não respondi. Não por raiva. Mas porque, finalmente, eu havia terminado de me apresentar a pessoas que só me enxergavam quando precisavam de algo. Em vez disso, fiz uma ligação. O assistente de Harold atendeu no primeiro toque. Pedi que transferisse a posse das 3 subsidiárias adquiridas na fusão. Não para Ashcraft a capital, mas para uma fundação educacional sem fins lucrativos em meu nome. Minha intenção inicial era encerrá-las discretamente. Mas agora eu via mais valor em deixá-las como legado do que em usá-las como vantagem. Ela hesitou. Isso é, um gesto generoso, senhorita Whittaker. Não, respondi. É estratégico. Prefiro construir algo duradouro a continuar alimentando homens que não conseguem enxergar além de uma mulher de salto. Ela riu, baixa, mas logo se conteve. Entendido. Vou encaminhar a papelada. No dia do casamento, recebi algumas fotos de uma prima que mal conheço. Serena estava radiante, como sempre. Troy sorria amplamente em todas as imagens. Mas por trás dos sorrisos eu reconheci a tensão. Como se eles estivessem tentando sorrir o bastante para encobrir algo que ninguém mais via. Mas que para mim era óbvio. Aparentemente, Harold havia deixado o conselho na véspera. A fusão foi concluída sob os meus termos. A Whittaker Holdings agora controlava 51% da divisão regional. Naquela manhã, fui dar uma longa caminhada pelo Central Park. Cachecol enfiado no casaco, café com leite na mão. Sem assistentes. Sem ligações. Só o ar. E o silêncio. Uma criança passou correndo por mim, perseguindo um balão. A mãe ria atrás dele. Eu sorri não para eles, mas para algo dentro de mim. Um peso que finalmente havia saído dos meus ombros. O tipo de leveza que aparece quando você para de implorar para ser vista. E começa a se ver de verdade. Sentei em um banco, enquanto o vento aumentava. Peguei o celular e abri a mensagem de voz que Serena havia deixado na noite anterior. A voz dela estava mais suave do que eu lembrava. Noel, acho que só queria te pedir desculpas. Não só pela festa, mas por tudo. Por não ter te enxergado. Por deixar a voz da mamãe calar a sua. Eu queria ter sido diferente. Ela fez uma pausa. Não espero nada. Só queria que você soubesse. Apaguei a mensagem. Não por rancor. Mas por paz. Algumas histórias não precisam de resposta. Elas só precisam de um fim. Mas eu estaria mentindo se dissesse que não repeti aquelas palavras mais tarde naquela noite. Sentada na minha sala, descalça, com jazz baixo tocando ao fundo. Durante anos, tudo o que eu queria era que ela me visse de verdade. Não a casca, não o exemplo de o que não fazer, aquela irmã que foi embora e ficou distante. Mas a mulher que construiu algo do nada. Que subiu sem escada. Que sobreviveu. E, ainda assim, quando ela finalmente olhou, já era tarde demais. Nossa mãe, por outro lado, não mandou carta, nem pedido de desculpas. Apenas um e-mail cuidadosamente redigido, alguns dias após o casamento. Espero que você esteja bem. Foi um evento adorável. Sentimos sua falta. Também não respondi. Em vez disso, encaminhei a mensagem ao meu advogado para concluir os papéis do fundo. Acrescentei uma cláusula: um dos prédios transferidos seria usado para abrir um centro vocacional voltado a jovens mulheres de famílias de baixa renda. Não apenas bolsas de estudo, mas treinamento prático, educação financeira, preparação profissional. Uma plataforma real. Porque se minha própria família não via valor no que me tornei,
talvez outras mulheres pudessem se beneficiar da mulher que eu precisei construir sozinha. Fiz também uma pequena mudança no nome do fundo. Chamei-o de Fundação Primo Estranho. Quando o comunicado à imprensa foi divulgado, os amigos de Serena começaram a compartilhá-lo nas redes sociais, marcando ela diversas vezes. Essa não é a empresa do seu primo? Uau, que trabalho incrível! Você deve estar orgulhosa. Ela bloqueou a maioria deles. E foi isso. Não importava mais o quanto ela tentasse reescrever a narrativa. A verdade já estava exposta. Eu não era mais o primo estranho. Eu era a mulher que reescreveu o final. Sem escândalo, sem amargura, mas com precisão. Não queimei pontes. Comprei o rio, mudei o curso da correnteza, e construí algo melhor do outro lado. Um mês depois, recebi um cartão de Natal de Harold Ashcroft. Era formal, elegante, impresso em papel grosso cor marfim. Dentro, uma única frase, escrita à mão em tinta azul escura. Obrigado por nos lembrar com quem estávamos lidando. Sem assinatura. Não era necessário. Fixei o cartão dentro do armário do meu escritório, ao lado de uma foto antiga minha aos 23 anos. Olhos cansados, terno barato, em pé diante do primeiro prédio que aluguei para minha startup. Naquela época, eu ainda achava que precisava do lugar deles. Da atenção deles. Da aprovação deles. Hoje, eu sou dona da mesa. Eu escolho os assentos. E não preciso de aplausos para saber que estou exatamente onde deveria estar. Às vezes penso como teria sido se Serena tivesse me apresentado de verdade naquele dia. Se Troy não tivesse me dispensado com aquele sorriso de desdém. Se minha mãe tivesse me procurado em vez de se esconder atrás da perfeição de fachada. Será que eu teria dado a eles outra chance? Talvez. Mas fico grata por não terem tentado. Porque a forma como me trataram não foi um erro. Foi instinto. E instintos, principalmente aqueles que vêm da arrogância, raramente mudam sem consequência. E não mudam de um dia para o outro. Não falo com Serena desde aquela mensagem de voz. Ela também nunca tentou novamente. Talvez ela esteja esperando o momento certo. Ou talvez já tenha percebido que ele nunca vai chegar. E tudo bem. Todos nós precisamos conviver com as histórias que contamos aos outros e a nós mesmos. Ela passou anos dizendo a si mesma que eu era difícil. Distante, dramática. Era mais fácil assim. Facilitava manter o papel de favorita. A filha exemplar? A que se encaixava. Mas agora o mundo conhecia uma história diferente. E eu não precisava explicá-la. Bastava vivê-la. Numa tarde qualquer, enquanto eu terminava uma reunião em um café tranquilo. Um estagiário de outra empresa se aproximou de mim, segurando um caderno com as mãos trêmulas. Você é a Noel Whitaker? Sou, sim. Os olhos dele se iluminaram. Só queria dizer, o que você fez com a fundação. Mudou a forma como eu enxergo tudo. Obrigado. Eu sorri. Pela primeira vez em muito tempo. Não porque eu precisasse. Mas porque, ali, alguém finalmente me viu. Não pelo que eu deixei de ser. Mas por tudo o que eu me tornei. E naquele momento, compreendi algo que antes me escapava. A redenção nem sempre vem daqueles que te feriram. Às vezes, ela vem de quem estava observando de longe. E escolheu te enxergar de verdade. E no silêncio que veio depois, sem precisar provar mais nada, senti algo raro. Nem vitória. Nem poder. Apenas paz. E, pela primeira vez em anos, foi o suficiente.